Capítulo 2 do livro Jejum da Alma, o Código das Alergias Alimentares, de Débora Moraes. O alimento como linguagem. Desde os primórdios da humanidade, o alimento é símbolo, vínculo e linguagem. Quando os primeiros grupos humanos organizavam suas rotinas em torno da caça e da coleta, estavam estruturando papéis, vínculos sociais e formas de cuidado. Enquanto os homens saíam para caçar, as mulheres reuniam raízes, sementes e preparavam os alimentos. O ato de nutrir carregava consigo a função de proteger e fortalecer a vida, tornando-se também uma forma de expressar pertencimento e afeto. Esse significado do alimento se materializa biologicamente desde o início da vida. Do ponto de vista fisiológico, o leite materno é um fluido biológico dinâmico e inteligente. É composto por macronutrientes, proteína, gorduras e carboidratos, e micronutrientes, vitaminas e minerais, imunoglobulinas, fatores antimicrobianos, enzimas digestivas, citocinas anti-inflamatórias e hormônios bioativos que regulam o sistema imune e neurológico do bebê. Ele atua como um mensageiro bioquímico de adaptação e proteção. Durante a amamentação, há intensa liberação de ocitocina e prolactina, hormônios que favorecem o vínculo e estabilizam o sistema nervoso da mãe e da criança. A sucção ativa a liberação do leite, além de mecanismos de regulação emocional e sensorial. O corpo da mãe e do bebê operam em sintonia bioquímica e elétrica, com o impacto direto da formação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, responsável pelas respostas ao estresse e a estabilidade emocional ao longo da vida. O leite materno também transmite microbiota, informações epigenéticas e compostos que educam o sistema imunológico do bebê, prevenindo alergias, doenças autoimunes e distúrbios metabólicos. Estudos mostram que a composição do leite muda de acordo com o estado emocional da mãe, o horário do dia e as necessidades específicas do bebê. Isso reforça a função adaptativa da amamentação como linguagem entre corpos em desenvolvimento. Energeticamente, esse processo é reconhecido em várias tradições como um elo direto entre o coração da mãe e o campo sutil do filho. Na medicina tradicional chinesa, o leite é considerado uma derivação do sangue, o qual é transformado pela energia nutritiva do baço e pela energia amorosa do coração. Ele carrega, além da matéria, a qualidade vibracional do estado interno da mãe. Mães que carregam traumas não ressignificados influenciam esse processo de forma muitas vezes inconsciente. O corpo materno transmite, além dos nutrientes, esses sinais hormonais, neuroendócrinos, que compõem o ambiente fisiológico no qual a nutrição ocorre. A amamentação se estabelece em um contexto de interação contínua entre dois sistemas nervosos e hormonais, de modo que estados persistentes de sofrimento psíquico modulam esse campo de troca. Embora o leite produzido permaneça biologicamente adequado, do ponto de vista nutricional, o contexto relacional em que ele é ofertado pode carregar sinais de tensão que interferem nos processos iniciais da regulação do bebê. Nesse contexto, a amamentação configura-se como um sistema sofisticado de comunicação entre dois organismos independentes. Nesse mesmo processo de troca, a medicina oriental oferece uma leitura complementar. Enquanto a fisiologia descreve a comunicação bioquímica e neuroendócrina entre mãe e bebê, as tradições orientais compreendem essa interação no campo energético, onde a amamentação é entendida como uma transferência de carga emocional mediada pela ligação entre os corpos sutis da mãe e do filho. A criança, ainda sem defesas psíquicas estruturadas, absorve esse conteúdo como informação do ambiente. Tratando-se de registro corporal primário realizado pelo sistema nervoso autônomo e pelos centros energéticos. Já na visão da medicina oriental, voltada para a Ayurveda, e em leituras energéticas associadas, destacam-se os chakras do plexo solar, relacionado à identidade emocional e à digestão simbólica das experiências,
e o chakra cardíaco, associado ao vínculo, ao pertencimento e à segurança afetiva. Essas leituras energéticas e relacionais se expandem para o modo como os grupos humanos organizam a alimentação ao longo da vida. O que é registrado precocemente no corpo individual reaparece mais tarde, estruturado como prática social. É nesse ponto que a antropologia ajuda a compreender como essas experiências primárias se transformam em linguagem cultural. Na antropologia, o alimento sempre foi compreendido como um marcador de identidade social. O ato de comer constitui um ritual social enquanto toda a cultura organiza o alimento como forma de transmissão simbólica. Cada família, portanto, comunica algo através da maneira como lida com a comida. Se há fartura ou escassez, se existem rituais de mesa ou desorganização, e se o preparo é feito com zelo ou se o alimento assume apenas uma função utilitária. Esses códigos culturais são ensinados no cotidiano, sobretudo nas experiências repetidas em torno da alimentação, onde corpo, vínculo e ambiente se encontram. E é neste espaço doméstico e relacional que a criança internaliza sem perceber o significado emocional da comida. É no momento das refeições que ela aprende a sentir segurança, pertencimento, afeto ou medo, rejeição e ameaça. Quando o alimento é servido com carinho, ele nutre mais do que o corpo, ele educa o sistema nervoso. Quando é imposto com rigidez, controle ou negligência, transforma-se em símbolo de opressão, sendo registrado como tensão. Foi dentro deste contexto que a minha relação com o alimento se formou. No meu caso, o alimento chegou como ameaça. Era oferecido com rigidez, imposição e punição. Em vez de fome, eu sentia medo, não sabia que seria servido, nem se conseguiria engolir sem sentir náusea. Comer era uma experiência insegura, marcada por tensão. As refeições, quando compartilhadas, ocorriam em contextos pontuais, como nos finais de semana, mas não havia uma memória consciente de nutrição com vínculo ou prazer. Essa ausência de uma estrutura relacional segura ao redor da comida teve repercussões diretas no meu sistema digestivo e emocional. A neurobiologia relacional demonstra que o sistema límbico se organiza a partir da repetição de experiências afetivas. Quando o alimento não é associado ao prazer, à possibilidade e à presença amorosa, o corpo passa a interpretá-lo como sinal de perigo. Neste contexto, o intestino, frequentemente descrito como o segundo cérebro, responde por meio de estados de hiperalerta, inflamação funcional, bloqueios digestivos ou manifestações de intolerância. Se esse processo é observado apenas no plano biológico, ele já explica muito. Quando ampliamos o olhar para a dimensão espiritual, o alimento aparece também como um símbolo de aliança e pertencimento. Na tradição bíblica, as refeições não eram atos banais. A Páscoa, a multiplicação dos pães e a Santa Ceia organizam-se em torno do alimento como expressão de pacto, partilha e presença. Comer se torna um gesto e confirma vínculo e sentido. Quando a criança nasce sem a experiência de partilha, previsibilidade, propósito ao redor da comida, essa ausência se manifesta no corpo e na forma como ela busca compensação ao longo da vida. O alimento deixa de ocupar seu lugar simbólico e passa a ser substituído por outras tentativas de preenchimento, vícios, compulsões, aversões alimentares ou até jejuns involuntários, como expressão de busca por controle, pertencimento ou proteção que não se estruturou no início. O alimento físico torna-se o veículo pelo qual a nutrição espiritual é experimentada no plano concreto. Quando a oferta do alimento ocorre sem esse afeto, presença ou intenção de cuidado, essa ausência é registrada como escassez relacional, sendo traduzida pela criança como falta de amor e de proteção. Esse registro repercute diretamente no corpo, influenciando a organização do sistema imune, da digestão, da percepção de fome e do prazer de comer. Assim, comer ultrapassa essa função biológica, assumindo também uma dimensão espiritual. Cada refeição oferecida, sem presença emocional, deixa marcas que tendem a reaparecer mais tarde como tentativas de compensação,
busca de sentido ou manifestações sintomáticas. À medida em que o organismo e a subjetividade procuram reorganizar aquilo que não pôde ser integrado no início. Comer como vínculo com a vida e com o Criador. Se ao longo da história individual o alimento organiza memória, segurança e pertencimento, em uma camada mais ampla, ele também expressa a forma como o ser humano se relaciona com a própria vida. Na experiência humana, o ato de comer funciona como uma interface entre o mundo material e espiritual. Apenas seres encarnados se alimentam, pois é no corpo físico que ocorre o processo de metabolização. Ainda assim, o alimento não se reduz à matéria. Ele carrega informação, linguagem e sentido, em um verdadeiro gesto de conexão. Essa compreensão encontra ressonância também em leituras contemporâneas da ciência. Do ponto de vista da física quântica, toda matéria é energia em vibração. O alimento que ingerimos possui uma composição bioquímica e uma frequência relacionada à sua origem e forma como foi cultivado, preparado e oferecido. Amit Goswami, físico quântico indiano, sustenta que a consciência é a base de toda a realidade, inclusive dos processos biológicos. Neste sentido, comer trata-se de uma experiência que modula o campo de quem se alimenta, sobretudo quando realizada em estado de presença, intenção e reverência. Essa compreensão do alimento como portador de sentido e consciência passa por tradições espirituais muito antigas, expressando-se em diferentes linguagens ao longo da história. No cristianismo, essa ideia aparece de forma clara quando Jesus se apresenta como o pão da vida, como afirmação que transcende a matéria. Dessa forma, o alimento espiritual é aquilo que reconecta o corpo ao Criador. Essa experiência se manifesta na mesa, no preparo e na entrega. A física quântica ajuda a compreender esse fenômeno ao reconhecer que o campo da consciência molda a realidade. Quando comemos em estado de presença e reverência, imprimimos no alimento uma frequência coerente com a vida, reforçando a integração entre corpo, espírito e sentido. Essa compreensão de que o alimento passa por consciência também se expressa de forma mais clara nas narrativas bíblicas, como ensinamento espiritual. Na Bíblia, em Atos 10, Pedro tem uma visão, na qual Deus o convida a comer alimentos considerados impuros. Ao resistir, ouve: "Não chame impuro ao que Deus purificou." Essa passagem revela que não é apenas a substância do alimento que importa, mas o campo de consciência no qual ele é recebido. Da mesma forma, em Lucas 10, Jesus orienta seus discípulos: "Comam o que for ofertado", sinalizando que o essencial não está na seleção rígida, mas na humildade em receber, na abertura interior e no reconhecimento da graça presente nos mesmos elementos mais simples. Em ambos os casos, o alimento deixa de ser objeto de controle e passa a ser meio de relação, ensinando que a nutrição verdadeira envolve disposição interna, presença e confiança. Essa lógica se completa de forma exemplar no rito da Eucaristia, praticado tanto por católicos quanto por diversas tradições evangélicas, em que o pão e o vinho são elevados a símbolos de comunhão com o divino. O que está em jogo neste gesto é a transformação do significado que ele carrega. Um pão torna-se alimento espiritual, porque foi consagrado com intenção, presença e consciência coletiva. Sob essa perspectiva, pode-se compreender a Eucaristia como uma forma de transubstanciação vibracional, na qual a intenção imprime nova organização simbólica à matéria. Essa leitura encontra ressonância na física quântica, ao reconhecer que o observador interfere na realidade observada. A intenção é um fator organizador. Ela altera a forma como a matéria é percebida, integrada e vivida. Se nos ritos espirituais a intenção é capaz de consagrar a matéria, na vida cotidiana, esse mesmo princípio opera de forma contínua e muitas vezes inconsciente. O alimento, então, passa a funcionar como linguagem,
Uma mãe que prepara uma refeição imprime no gesto os registros emocionais que ela carrega, e essa informação acompanha o alimento até quem o recebe. Crianças pequenas, com o sistema límbico e o eixo intestino-cérebro ainda em formação, absorvem os componentes bioquímicos e o clima emocional e relacional presente no ambiente da refeição. Estudos sobre campos morfogenéticos sugerem que há transmissão de padrões que extrapolam a genética estrita, influenciando comportamentos, vínculos e a forma como a realidade é percebida e sentida. E o alimento torna-se, assim, um dos veículos dessa transmissão. Quando o alimento é recebido com consciência, ocorre uma reconexão com o propósito de estar na Terra. Dizer sim ao alimento é dizer sim à vida. É desse alimento que Jesus fala, aquele que sustenta a carne, organiza a memória e alimenta o campo entre biologia e espírito.